Unesco colocou é uma obviedade. E falávamos sobre isso. Daí o nosso viés crítico, o meu em especial, quanto a esse tipo de eleição e a produção da mídia. Inteligente como produção midiática, mas horrível quando se pensa naquilo que é melhor, naquilo que é pior. O número 7, de onde ele vem? Bem, o número 7, ele é bíblico. A bem da verdade, o número 7 tem muito a ver com a origem da própria existência humana do ponto de vista cristão. Então, para todo indivíduo que entende que a nossa origem é adâmica, que somos originários de Adão e que da costela de Adão surgiu a figura de Eva, do pó da terra viemos todos, é claro entender que o número 7 constitui o número da perfeição. Por isso, utilizar o 7, denominando 7 maravilhas do mundo, tem uma relação com isso. Cá para nós, eu não sei se os organizadores pensaram sob esse ponto de vista, mas o 7 tem essa simbologia de perfeição. 7 dias na semana, 7 isso, 7 aquilo. Para todo cristão, e também pertenço a esse grupo, eu entendo o 7 como um número interessante, mas não como essa obsessão pelo 7 propriamente dito. O texto da Unesco já combina mais com aquilo que entendo, que é a crítica propriamente dita. O texto 2, que vimos há pouco, não. Traz o ufanismo, a exaltação. Ufanista, aquele que considera as suas coisas as melhores de todas. Então, o texto 2, mais ufanista, o texto 3, mais crítico em relação a esse cidadão Weber, que precisa frequentar a tua dissertação. É essencial colocar o nome do dito ali, até para fazer referência ao criador desse tipo de eleição das novas maravilhas do mundo. Vamos a um quarto texto. Blog O Moço da Bodega. Terça-feira, 10 de julho de 2007. As 7 maravilhas do mundo. A desocupação imediata do Iraque. A desocupação imediata dos territórios palestinos. O fechamento imediato de Guantánamo, o fim do embargo criminoso imposto a Cuba, a não renovação da concessão à Rede Globo, a prisão do ditador Bush e seus comparsas, a prisão de Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo. E para você, quais seriam as 7 maravilhas do mundo? Posted by O Moço da Bodega. Antes de continuarmos a leitura, antes de entendermos a leitura, você percebeu que aqui a vertente é irônica. É mesmo uma sátira ao que seriam as 7 piores coisas desse mundo. Veja, isso não é uma questão nossa, nós não temos nada a ver com isso, estamos apenas retransmitindo a proposta da Universidade Federal do Tocantins. Então, que nos entenda bem, não somos nós que pensamos assim. Embora algumas coisas sejam interessantes, mas eles colocaram. Voltemos então ao blog, e nos blogs tudo se pode. 17 horas e 8 minutos. Beth disse: 1. Fim do turismo sexual no Brasil, incluindo o aliciamento e tráfico de menores e mulheres. 2. Fim dos pedófilos na rede. 3. Melhor educação de base no ensino fundamental para que esse papo de cotas não tenha vez. 4. Fim do trabalho escravo. 5. Fim da AIDS. 6. Maior trabalho voluntário. 7. Mais ação e menos papo cabeça. E que o Cristo continue lindo. 2 horas e 49 minutos. O moço da bodega disse: arrasou, Beth. Tô nessa com você. Então, com 4 propostas, 4 ideias textuais propriamente ditas, que servem como embasamento, você agora pode filtrar tudo isso e começar o seu texto. Outra pergunta. Com toda a munição, entre aspas, que você recebeu, estudante, eu pergunto, é possível escrever uma redação sem rascunho? Olha, se você disser não, você tem que ter os seus cabelos puxados, viu? Não pode escrever um texto assim tão complexo nas suas minúcias, tão exigido na sua correção, sem que você faça rascunho. Então, optou pela dissertação. Capriche, por favor, e disserte. Agora apague a dissertação. Vamos para outra tipologia textual que também pode ser a sua escolhida. Não quero fazer dissertação, Marlos. Depois de todos esses 4 textos, essas 4 propostas de ideia, eu não quero mais. Eu quero ir para onde? Olha, eu vou direto para a carta. Então, na carta, vamos nós
Coloque Tocantins do lado esquerdo, lá em cima na primeira linha. Não pule linhas. Tocantins. Por que não pule linhas? Você insiste nisso? Porque todas as linhas são contabilizadas na sua folha. Então, se você pular uma linha para efeito bonitinho ou para efeito alucinógeno, seja lá o que for, você está cometendo um equívoco e desperdiçando uma linha necessária. A partir da primeira linha, à esquerda, Tocantins, vírgula, a data da realização do seu exame, o mês e, evidentemente, o ano. Ponto. Na linha seguinte, enderece a sua carta. Para quem nós mandaremos a nossa carta agora? Para a Unesco. A Unesco não é um ser vivo. Não é, mas ela tem representantes, dirigentes. Então, quando você endereçar, fizer o vocativo à Unesco, ponto. Mas imediatamente na outra linha, então você já usou 3, a primeira com o cabeçalho, a segunda com o vocativo, na terceira você começa o seu texto, dirija-se ao indivíduo que coordena a Unesco, esse órgão, esse organismo internacional, falando sobre as 7 maravilhas. De que maneira? Olhemos um pouco do texto próprio dessa proposta, dessa ideia de carta, para compreendermos o que se pede. Escreva uma carta com argumentos baseados na coletânea, avaliando a posição da Unesco diante do evento da escolha das 7 novas maravilhas do mundo. A carta deve ser endereçada ao chefe do Gabinete de Comunicação, Parcerias e Projetos Educativos do Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, Christian Manhart. Observação: use o registro formal da linguagem. Lembre-se das especificidades do gênero carta, mas não coloque seu nome nem assinatura no final. Como entendemos, então, a carta pede que você enderece para alguém específico. Claro, a Unesco é o organismo, mas há um indivíduo que a representa com relação a esse assunto. Paute todo o seu comentário naquele texto, naquela proposta colocada sobre a visão da Unesco diante das 7 maravilhas. Qual é a visão dela? Nós já sabemos. A visão da Unesco é contrária a esse tipo de eleição. A visão da Unesco é crítica com relação a esse tipo de eleição. É por aí que você deve andar. Agora, se você quiser se contrapor à Unesco, dizendo que a eleição é ótima e que valeu a pena, também capriche na tua carta, desde que você consiga, de fato, escrever formalmente da melhor forma possível. Exercite essa proposta? Sem dúvida. Bom trabalho. Gostou? Espero que sim. Difícil? Sim, sem sombra de dúvidas. Muito trabalhosa a proposta da Universidade Federal do Tocantins como um todo. As leituras dos vários textos anexos, cada uma das tipologias ali colocadas, isso traz um desafio. E é bem nesse desafio que nós queremos que você entre. Então, por favor, escreva e até o próximo encontro. Obrigado pela companhia.